aí, galera, estamos aqui em mais um Pode Crer Podcast, o seu podcast da lição jovem. E agora com uma nova lição. Agora, além da nova lição, tem uma convidada aqui muito diferenciada. Olha lá, mostra a capa da lição. Por que eu trouxe ela pra... É porque hoje nós vamos falar sobre sexualidade. Agora que a gente põe aquela musiquinha do Kennedy, sei lá. Do Kennedy. Que responsabilidade você abrir a lição falando desse tema, aqui, né? ó, a gente é casado e adolescente que tá aí na... Hoje é a mulher de uns participantes aqui, de um dos mediadores aqui, né? O cara hoje tá aqui meio... A gente tem autoridade pra falar desse assunto, porque, né? Estamos habilitados aqui, ó, viu? Cristian, rodamos, hein, Cristian? Um tema esquecido, vai só né? abaixar. Que foi deixado de lado, que é muito interessante. Então fica aí e vamos conversar sobre o assunto. Fique ligado, pode crer. E a nossa convidada especial, esqueci de apresentar, é a minha esposa, Janaína. Amor, seguinte, nós temos um costume aqui desde a lição do trimestre passado, que é o convidado fazer a oração pra gente. Você ora pra gente? Oremos. Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor sempre derrama nas nossas vidas e por mais essa oportunidade de falar sobre a Tua Palavra. Amém. Neste momento eu te peço que Teu Santo Espírito esteja aqui nos dando sabedoria, entendimento, para que as pessoas possam, Senhor, entender um pouco mais de Ti e também aprender para pôr em prática em suas vidas. Perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso então. Bem, vamos começar falando da tirinha de novo, né? O que você achou aí, Paulo? Lá, os meninos estavam comentando aqui dessa tirinha, eu não consegui nem chegar às letrinhas pequenas aqui, porque eu tô velho. Meu texto nem tira tem, que aqui é PDF. Eita. Eu Ó, achei. chama o título, né? Contracultural. Contracultural. Cara, mas antes de começar, eu tenho que mostrar essa lição. Mostra a lição pra câmera. Pra aquela câmera lá, ó, pra pegar bem esses... Olha os rabiscos dessa lição. Aí isso Olha tudo lá, é ó. lição mesmo, hein? Aí, Tem que estudar, né? Tô estudando. Cara, essa tirinha é o seguinte, tem um carinha aqui com a Bíblia em cima de um caixote, em cima de uma sala cheia de porta, aí tem um monte de coisa escrita nessas portas, que uma que eu vi é filosofia, a outra é o quê, Christian? Que você que é professora e enxerga bem pra caramba. Filosofia, ideologia e sofismas. Enganos. Aí ele pega a Bíblia em cima do caixote, tem uma chave em forma de cruz, e ele pega e abre a porta da liberdade com essa chave, olha só. Eu não entendi esse começo, entendi esse final. Eu entendi o seguinte, eu entendi assim, né? Aqui ele está em dúvidas, né? Meu Deus, em que eu eu faço? acredito Olha e aí. tal. Realmente. E aí ele pega, abre a palavra de Deus, a verdade liberta e depois ele se sente livre, né? Interessante. Poxa, eu vi tudo isso aqui, a Bíblia fala totalmente diferente. Então, Rapaz. eu estou liberto, né? E conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Tá Eu vendo a entendi importância de estudar direito, né? Fazer anotação. Quem Nós anota passamos- sabe, né? Passamos o trimestre Agora- todinho aqui pra entender uma tirinha, a mulher vem aqui na primeira já... E pronto. Não, mas acabou. mulher, ela isso aí. tem, é por isso diferencial. tá precisava vir mais mulher aqui, porque mulher tem uma visão, mulher tem um oitavo, nono sentido, né? Mas cada Eis a pessoa questão. tem uma maneira de Entendimento interpretar, interpretar. né? Diferente. Então, meu entendimento. Eu não gostei particularmente muito dessa tirinha, sabia? Por quê? Porque assim, ó, eu até entenderia, vamos dizer assim, o autor ter colocado assim, ideologia e sofisma, porque assim, o que é um sofisma? E a gente vai falar justamente disso, né, do script e tal. O que é o sofisma? É uma afirmação que tem uma verossimilhança, tipo assim, ela parece ser real, mas ela não é consistente, assim, ela não se aprofunda. Então, ok, a Bíblia não é isso. Então ele fez muito bem de não entrar nessa porta. A outra é a ideologia. A ideologia é o quê? É um conjunto de ideias que, vamos dizer assim, para ser bem grosseiro, porque é rápido, um conjunto de ideias que meio que condiciona seu comportamento. Então, se eu tenho uma ideologia, quando eu estou diante de uma situação, essa ideologia é que condiciona se eu vou me comportar ou bem. Em política a gente vê muito isso. É por isso que eu tava falando, né? que eu achei parecido. Até no contexto bíblico, existe ideologia e existe filosofia, né? Justo. Agora, Só não é a ideologia geral do mundo. exatamente. Agora, filosofia, bom, a Bíblia e Deus, ele tem uma filosofia. Claro, Deus é porque, o pai da filosofia. lógico, o que significa filosofia? Amor Não ao é o Platão, conhecimento, nem né? Sócrates. Pois é, amor ao conhecimento, busca. Na verdade, a tradução mais correta é busca pelo conhecimento, né? Mas ET ok, Bilu. eu entendi o que ele... Apenas busca conhecimento. Você lembra desse meme? o ET Bilu, né? Vamos lá, Romanos, o texto base é Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa obra, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem obra, eu que adicionei aqui. É isso aí. Cara, quando eu leio esse texto, começando a partir dele aqui, estudando a lição, parece que Paulo não viveu há tanto tempo, né? Porque olha só, olha o que ele fala aqui. E ele fala para nós oferecermos nosso corpo como sacrifício a Deus, algo assim que eu imagino que na época dele não tinha, de repente, TikTok, não tinha Reels, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha dancinha, não tinha outras coisas aparecendo lá pra você, não tinha essa pornografia explícita, né? Nas placas, nos outdoors, em todo lado que você vai. Realmente. E nem essa cultura sexual que a gente tem hoje, mas mesmo assim, olha só, olha o que ele pede: ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo. É algo que você realmente precisa sacrificar, se entregar a Deus como um sacrifício. Cara, isso é muito pesado. E tem um outro detalhe, né? Transformai-vos, não vos conformar com esse século, olha só. E transformar pela renovação da vossa mente. Cara, uai, peraí, mas parece que ele tava vendo a gente, né? Verdade. Fantástico. Verdade, tipo assim, na verdade aqui na minha versão diz não se amolda ao padrão deste mundo, né? Isso. Torna mais ampla a coisa, né? Do que o século e tal. Mas enfim, eu acho que isso é meio que uma condição da natureza humana, vocês não acham, não? Sempre foi. A gente tá sempre... Então, por exemplo, nessa época... É porque nós somos uns seres sociáveis, né? Justo. Então, o que acontece? Como muitos falam por aí, que acreditam na tal da teoria da evolução. Eu sempre falo, não, errado, é o contrário. O ser humano não evolui, ele involui. Então, ele se degrada. A cada tempo que ele passa, principalmente se ele se afasta de Deus, como sociedade, ele acaba degradando-se. Por quê? Porque daí ele perde valor. Primeiro ele começa a negar as leis de Deus. Os costumes, aí negando a lei de Deus, principalmente os 10 mandamentos, que a gente viu na lição passada da aliança. Aí o cara começa a perder valores morais, valores sociais, respeito ao próximo. Começa a perder. Porque você pode matar, você pode roubar, e você pode justificar qualquer outra coisa. Lembra que no contexto que a gente discutia, inclusive no nosso contexto social, sobre a moral, né? Muitos discutem que a moral é relativa, outros dizem que não, que a moral ela é baseada no princípio intrínseco no ser humano dado por Deus, que você deve respeitar o próximo e tal. Mas muitos dizem que não. Então, se a moral realmente for um contexto social, então uma sociedade que por exemplo, na antiga sociedade viking, onde você roubava e praticava altos crimes de violência e outras atrocidades, né, que eu não vou citar nem pra gente não perder engajamento no YouTube, aí era justificável. Então, a pessoa que cometia mais crimes, ele era o maioral da sociedade. Então, significa o quê? Que a gente vai cair de novo para esse tipo de sociedade animalesca, vamos dizer assim? Agora presta atenção, olha só, eu quero trazer esse pensamento que a Bíblia, a lição traz pra gente. A Bíblia, ela apresenta que conforme você vai estudando a palavra de Deus, você vai melhorando como pessoa, como ser humano, como cidadão, no contexto geral. O mundo fala que não, que a Bíblia é retrógrada, que não se aplica mais, que ela é antiquada, entendeu? Justamente essa é a questão do que a gente fala, né, dos sofismas, das ideologias e tal. Só que quando o ser humano coloca de lado a Bíblia e começa a colocar a sua própria natureza em prol de fazer a sua vontade ao seu bel prazer, aí ele começa a decair e fazer atos horrendos e que são totalmente contra o princípio social de respeito ao próximo, do amor e tal. E como você me explica isso? O que vocês entendem disso? Por que o mundo insiste em colocar a Bíblia de lado e dizer que a gente viveria melhor sem ela? Sendo que não. Bom, vamos deixar a nossa convidada responder primeiro. Quando você disse que no texto bíblico
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A lição até fala aqui de dualismos, né? Então a gente pode ver que sempre existe a dualidade, o certo, o errado, o bom, o ruim, o bem e o mal. E aqui a gente também tem Deus e Satanás, né? A gente está vivendo no conflito, né? Entre o bem e o mal. E o que é que o mundo traz para nós? Ele tenta provar que sucesso é, por exemplo, você ter o carro do ano, coisas. é você ter fama, é você se sensualizar nas redes sociais, isso você vai ter sucesso. Mas o que a Bíblia fala é que ter sucesso é ser luz do mundo, sal da terra. É isso que Deus tenta nos mostrar através de sua palavra. Fantástico. Né? Fantástico. E aqui a gente já pula na parte de segunda, que é basicamente isso que a Jana falou, sobre a dualidade. Até a gente discutir antes do podcast, que a lição traz pra gente eu achei uma abordagem assim, meio superficial, a grosso modo, digamos assim, sobre o pensamento platônico, né? O pensamento grego lá de considerar a alma diferente de corpo. Só que quando a gente olha assim, uma visão de hoje para trás, sendo que a ideia grega era uma, aí a igreja primitiva, não a igreja primitiva cristã, mas a igreja primitiva que estava em rebeldia, né? Começou lá em Constantino, em 380, se não me engano. 376, isso. Arredonda não. 380. Isso. Constantino, né? Começou pela igreja primitiva, ele era o imperador romano, e ele não era cristão, e ele também não queria largar o paganismo, né? Mas como ele era um articulador político muito esperto, digamos assim, ele resolveu fundir os princípios do cristianismo que estavam ganhando muitos fiéis, e Roma se sentia ameaçada porque ela governava até então, sendo o imperador um deus, né? Com base nos princípios dele, assim, digamos também a grosso modo, e se sentiu ameaçado e falou, não, em vez da gente caçar eles que eles estão se multiplicando, vamos trazer eles para cá e vamos dizer que a gente é cristão, e pronto, acabou, e começou a misturar as coisas e tal. E nesse processo de misturar tudo, também misturou o princípio religioso com o princípio pagão, com a filosofia grega, e virou uma salada de fruta do diabo, né? Infelizmente. Porque, onde eu quero chegar? Algum tempo atrás, até na nossa sociedade brasileira, que alguns nossos avós, nossos bisavós, eles achavam o sexo algo do corpo, algo ruim, tinha uma conotação ruim. Quando falava em sexo e sexualidade, é um tabu. Essa palavra falou... Eu lembro de pessoas, né, de falar assim, nossa, um dia eu perguntei pra minha mãe o que era sexo, ela me deu um tapa na boca, não fala essa palavra. Tem pessoas mais velhas, né? Agora, no nosso tempo, sexo virou uma coisa banal. É tipo comer um cachorro quente. Né? Você sai na rua, comer um dogão ali, né? Você sai na rua, não, hoje eu vou ali, os meninos lá gostam de ir no Wilson, né? Ou no McDonald's. Não, eu vou ali no McDonald's, não. Eu vou ali pegar um aplicativo do Tinder, vou fazer sexo com tal pessoa, amanhã é outra, não sei o que e tal. Então, eu acho que em toda essa questão, principalmente da sociedade ter essa conotação muito presa, e de repente o próprio Satanás, né, trouxe essa ideia para o povo, trouxe o sexo como uma conotação ruim, e depois lá vai ele e lança como um princípio de liberdade, você ser um promíscuo sexualmente, como se fosse uma coisa boa. E isso, comprovadamente, né, é algo que traz sérios danos de relacionamento. Isso é interessante, porque a própria lição, ela traz um pouco menos aprofundado sobre isso, que é o seguinte, de onde surgiu, né? Em que ponto ali de inflexão que as coisas mudaram, né? Por exemplo, lá na fazenda da minha avó, só tinha animal macho. Porque minha avó achava um absurdo ela ver por exemplo, sei lá, um cachorro querendo, né? Oxe. Assim, gente. Ou um cavalo e tal. Não vou comentar isso porque... ok.
Mas assim... Mas é engraçado. Mas assim, ó, onde que era... na verdade, ela não Igual queria... aquele do YouTube. Na verdade, a narrativa era o seguinte, de que ela não queria que os filhos dela ficassem vendo, que são meu pai e meus tios, né, que ficassem vendo essa besteira. Essa safadagem dos animais, ó. Então assim, onde que tá o ponto de inflexão que a gente saiu de uma sociedade muito conservadora, porque a sociedade brasileira, ela é historicamente conservadora. Eu não diria conservador. Aquela palavra que a gente tradicional, falou... talvez. Tem um pé no tradicionalismo, mas aquele termo que a gente usou, inclusive, cara... Mas depois, enfim, mais só pra frente, a gente concluindo, quer dizer... De onde que a gente saiu de uma sociedade? Vou colocar entre aspas, então. Tradicionalismo institucionalizado. Ai, ó. Esse é o termo. É um tradicionalismo institucionalizado. Sim, ok. Para uma sociedade que tem toda essa questão da liberalização sexual, da liberdade e tal. Na verdade, foram um monte de motivos, um monte de razões, de coisas que contribuíram para esse fato. Por exemplo, a própria lição traz aqui, na década de 1970, 1980, chegou ao Brasil algo que já existia nos Estados Unidos e na Inglaterra principalmente, desde 1950 e 60, que é o fenômeno da contracultura, que surgiu, começou a chegar no Brasil, né, a partir dessa década, os skinheads, os punks, os darks, os hip hoppers e tal. E o que é esse movimento da contracultura, né? No futuro aqui, né, daqui a alguns minutos a gente vai voltar a debater isso, provavelmente. Mas o que é esse movimento da contracultura? São movimentos que criticam justamente os valores da sociedade tradicional. Então, se existe na sociedade tradicional, se existe um conservadorismo sexual, o que esse pessoal veio fazer? Sexo, drogas movimento e rock and roll. hippie, né? Ao mesmo tempo, você tem que na década de 70 e 80 no Brasil acontece a chegada ou sei lá, proliferação e tal do movimento feminista também, que contribuiu para que o sexo, a sexualidade deixasse de ser um tabu na sociedade e passar a questionar alguns valores também da sociedade tradicional, ou disso que a gente está chamando aqui de tradicionalismo institucionalizado. Pois bem, esse achamos o ponto de inflexão, né? Inclusive tem uma pergunta depois que nós vamos discutir se Jesus Cristo era um movimento de contracultura e tal, porque a gente tem como exemplo de contracultura justamente esse pessoal. E, assim, por intuição, vamos dizer que provavelmente a gente não concorda muito com eles, tá? Quer dizer, nada... Na verdade, não concordamos porque é o que eu falei. Claro. Nem com os primeiros que tinham um tradicionalismo institucionalizado, gostei desse termo, que na verdade é o seguinte, o que acontece? Eles fechavam demais a cerca, lembra dos fariseus? A coisa era fechada, o que Deus deixou como bênção, eles acabavam transformando aquilo. É por isso que a lição traz, inclusive, pra gente que a igreja, ela fez os seus representantes, né, líderes, aderir ao celibato, né, porque o sexo tinha cunho negativo. E isso foi repassado. Então o sexo era só para fazer menino, né? Sim. Simples assim. Isso é uma... E um outro detalhe. O meu avô, não posso contar não, mas... o outro detalhe. O outro detalhe. Eu conheço... Não tem detalhe. Eu ouvi relatos de outras pessoas que diziam, cara, pessoas mais velhas, né? Que diz que nunca tinha tido assim, um encontro íntimo com sua esposa de forma explícita. Era tipo assim, ele nunca viu a esposa nua, por exemplo. Não que a gente tá... Totalmente nua. Não nua de jeito nenhum. Era totalmente errado isso na concepção. Uhum. Não que a gente tá erguendo aqui e endeusando lascívia, de forma nenhuma. Mas o que a gente tá falando aqui é o quê? Por que a lição fala sobre sexualidade, contracultura e contracultura? Porque há um tempo a cultura era repressão. E é errado. E hoje a cultura é o quê? Liberalização. Libertinagem. É a libertinagem, é o sexo sem compromisso. E também é errado. A primeira ela fazia bem? Não fazia bem, fazia mal pro casal, fazia mal para todos, para toda a sociedade. Tem, né? Mas será que o fato de falar que... A segunda também não. Liberalização
ser uma cultura? Será que isso não foi imposto como cultura para Então, ser aceita? Justamente, Porque esse eu é o acho- ponto. eu acho Esse que foi ali- com certeza. Exatamente. Nós A vivemos no momento da liberalização- liberação sexual como cultura. Exatamente, que ela foi padronizada como cultura para ser aceita. Isso, porque ó, a Entendeu? gente passa. Hoje você fala, não, hoje eu quero realmente. Por exemplo, todo cristão ele quer manter sua mente sã, segundo o que está escrito no nosso texto base. Mas aí você passa no outdoor ali, tem tem um homem de sunga, tem uma mulher de biquíni, seminua, e cada até vez mais a que coisa fica mais O próprio assim. título da lição de segunda tem um fala Hooper sobre duplo. É o sobre o Uber script. duplo. Até sobre o que o título da lição fala, sobre o script, né? Sim. Que hoje é muito complicado a gente seguir um script. Script é o quê? É um roteiro, é uma coisa que você vai fazer pra você seguir. Seja isso aqui, por exemplo, vamos gravar o podcast, a gente faz um script aqui pro podcast e a gente grava. Então, hoje é complicado na sociedade que a gente vive seguir scripts, né? Os jovens de hoje em dia não querem saber de, eu tenho que seguir assim, eu tenho que ser assim. O pai fala para o menino fazer por esse caminho aqui, que é esse caminho que ele deve seguir, ele fala, não, peraí, eu vivo nos dias de hoje, você não tá nos dias de hoje. É a mesma coisa da Bíblia, o jovem chega na Bíblia e fala o quê? Não, isso aqui foi escrito há 1000 não sei quantos anos. Na verdade, sabe Entendeu? o que está acontecendo? O poder da influência da internet, Exatamente. das redes sociais, né? Está Verdade. levando muito os jovens a seguir esses padrões, né? Exatamente. Como eu tinha falado, né? Que é sucesso, aí você tem que seguir, porque senão você não é aceito. Ganhar seguidor no TikTok. Tem que dançar de biquíni, não fazer dancinha de biquíni ou de sunga. Às vezes a Malhadão, pessoa tem pá. até Ou um que vazio que precisa ser preenchido, né? E às vezes eles conseguem encontrar na aceitação Uma da carência, sociedade. né? Sempre né? tem. Uma E todo ser humano, né, a falta gente de falou sobre atenção, isso. né? E aí busca... E outra, isso é um problema. Aí a gente precisa conversar depois com um psicólogo para falar sobre essa questão da não aceitação sua, aceitação própria, e busca a aceitação alheia, né? Ali, por exemplo, eu quero uma aceitação de um terceiro. Por exemplo, eu quero curtida nas redes sociais. Isso é a influência Às vezes, social. Eu sou feliz o se eu tiver. sensualizar na internet tem a ver com a pessoa quer ser aceita, ela quer Isso. curtidas, ela quer... Entendeu? Esse Às é o vezes é isso. Lá na escola de Frankfurt, até acho que o Christian já deve ter estudado sobre isso. Adorno, Isso, Horkheimer. Adorno e Horkheimer, eles falam sobre a indústria cultural, né? Que é isso. É essa produção massiva de conteúdo que é jogado para as pessoas para elas serem atingidas em massa, né? Essa produção exagerada de conteúdo para você ser atingido exageradamente e acaba dando uma confusão em você. Porque você vê um tipo de coisa hoje, amanhã você já vê outro você já vê, entendeu? Então você vai gerando aquela confusão e você acaba ficando sem identidade. Isso, e o ser Você humano perde acaba... a sua A identidade. comoditização do ser humano. Sim. O Então, ser humano virou uma commodity. É um produto Sim. de troca. E Exatamente. se você não tiver comunhão com Deus diariamente, orar, estudar a palavra de Deus, você segue esses scripts Você entra no script do mundo pela pressão facilmente, social. Né? Exatamente. Exatamente. Isso. Mesmo sem perceber. Né? a psicologia social fala muito sobre isso também, sobre a comunicação social, né? A mobilização social, que as pessoas utilizam. Eu, como sou publicitário, eu vi sobre isso e eu aprendo a como levar pessoas para o caminho que quiser através da mídia, né? Então, as pessoas utilizam isso de mau gosto ou com intuito mesmo para isso, para poder te persuadir através da psicologia social, te estuda, vê como você é através dos seus comportamentos e cria um insight na sua cabeça para poder você seguir aquele caminho, seguir Isso. aquele script, né? Te programam. Exatamente. Eles programam seu cérebro. Hoje temos estudos de tal de PNL, gatilhos mentais. Cara, nós temos aí uns estudos pesados de programação cerebral. Então, Isso influencia em você vários- muitas vezes não sabe por que você, por exemplo, consumiu aquele produto ou mudou o seu pensamento, porque todo dia você é bombardeado, né? Eu já Seus trabalhei... comportamentos mudam por conta Eu não disso. sou publicitário, mas já trabalhei analisando pesquisas políticas, sabe? Tipo assim, isso é muito comum em secretarias de comunicação. Você faz os gestores, vamos dizer assim, eles fazem as pesquisas para saber como é que tá a imagem, né? E aí você cria uma estratégia para que essa imagem possa ser revertida ou para que ela possa ser maximizada, né?
E a gente está lidando com esse problema é totalmente atual, quer dizer, existem hipóteses suspeitas, por exemplo, de que o Donald Trump tenha comprado dados de empresas. Que é o caso da Cambridge Analytica. Justo. Né? Então, assim, o cara pega seu perfil. Isso. Né? Não, hoje as redes sociais, ele fala que você não paga pra entrar. Ouvir. É isso, você não paga pra entrar na rede social porque o produto é você, cara. Exatamente. Se você não compra nenhum produto, o produto é E você. as pessoas ficam tentadas a seguir, né? E tem a mania de se perguntar assim, será que isso é certo ou é errado? Faço Exatamente. ou não faço? Aparece e a pra mim questão exatamente não é o que eu tô... se é certo ou errado. Meu É pecado. se vai te vamos dizer trazer assim. vida ou morte espiritual. Essa é a questão. E olha só, o que a Jana falou é bem plausível. E aqui tem até, tá grifado na parte de terça-feira. Diz assim, em vez de buscar as escrituras para apoiar as ideias e práticas existentes, devemos nos sujeitar ao seu poder transformador para recriar nossos sistemas operacionais, implantando scripts bíblicos em nossa mente. Porque assim, hoje tá em voga aqui na sociedade o pessoal dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, né? E o pensamento, na verdade, que a lição traz é o contrário. É que o nosso sistema operacional já está todo cheio de vírus, rootkits, né? E problemas que mudam o nosso código-fonte. Então, algo que era para funcionar de uma forma, né? Abre portas para ter tantas outras porcarias, né? E ainda não funciona como deveria funcionar. É um computador bugado, entendeu? Realmente. Então, precisamos formatar nossa mente. Justo. Com o quê? Com os scripts bíblicos. Interessante essa analogia que você tá fazendo, porque assim, o sistema eu não entendo nada disso aí, né? Mas assim, o sistema operacional, ele é o quê? Ele é justamente a forma como você vai... É o que dá a possibilidade de você usar esse pedaço de plástico aqui. E aí não tem como usar silício. de outro jeito, tem que ser daquele jeito. Ou seja, para completar nessa analogia, quer dizer, nós vivemos com script, não adianta. Todos os nossos comportamentos sociais, né? O Paulo falou aqui da psicologia social, tem também a psicologia do behaviorismo, que é a análise do comportamento e tal, né? Com, assim, o maior pilar, né? O fundador, vamos dizer assim, dessa teoria, dessa vertente, dessa perspectiva é o Skinner, né? Skinner. Então, veja, nós vivemos com script. Você tem parte Que do seu... seja para o bem ou para o mal, Justo. nós vivemos. Então, tem script. parte do seu script ali que veio da sua criação, que vieram da sua criação, né, com seus pais. Tem parte do seu script que tem a ver com a sua experiência no dia a dia, de você ter sido assaltado, por exemplo, dentro do ônibus, e aí você já não anda mais com o celular viajando na maionese. Então, assim, você vive com o script. E nem sempre esse script, você tá consciente dele, assim. Ele se torna geralmente o mais perigoso é aquele que é inconsciente, que o pessoal... hoje eu tava lendo sobre isso em questões de vendas, né? O pessoal chama de o cérebro reptiliano, né? E eles chamam. Ixi, não sei se isso... Não. Porque eles dizem que o cérebro é dividido em 3. Tem o cérebro reptiliano, que ele é do seu... digamos assim, ações que você toma no automático. Sim. Subconscientemente, já tá arraigado lá, igual você falou. Uhum. Você não pensou, você foi assaltado uma vez. Então, na segunda vez, quando você viu aquele elemento estranho entrando no ônibus, você tava com o celular assim, você já pegou o celular e guardou automaticamente. Então, significa o quê? Que lá no seu... Tem alguma coisa a ver com o seu sistema límbico e tal. Sei lá. Isso aí é pra quem é da área. Não entendo mais nada. Aí tem a segunda parte, que é do seu emocional e tal, onde você sente, né, isso aí. E tem a terceira lá, que é do racional, é a última. Mas as nossas decisões, o ser humano, ele é 87% emocional. Entendeu? E 87%? 87% emocional. Legal. Segundo o estudo que eu tava fazendo agora há pouco, inclusive. Eu não sabia que dava pra Era sobre marketing, né? Porque o pessoal hoje quer te vender, eles querem programar sua mente para comprar o produto. Esse é o ponto. E qual que é uma das coisas que eu venho trabalhando contra? Como blindar o meu cérebro para mim não ser hackeado. Por quê? Eu vi um estudo, eu trabalho com segurança da informação também, desenvolvimento de software, o pessoal aí já acompanha alguma coisa. E todas as propagandas, ela tem um fundo de fazer você, fazer uma lavagem cerebral em você. Toda propaganda, ela quer isso. Não existe uma propaganda que racionalmente vai falar, olha, lembra da Coca-Cola, do
do jogador aqui que pegou a Coca, como é que é o nome dele? O Cristiano Ronaldo, né? Pegou a Coca, tirou na mesa, pronto, a Coca perdeu 8 bilhões. Mas a questão é, por que a Coca pega numa praia um cara bonitão, uma mulher bonitona, e o cara toma aquilo com muito gosto e tal? Porque você olha aquilo e você cria o desejo. Se você nunca tivesse visto aquilo, você nem sabe o gosto, mas quando você olha aquilo você sente sua papila gustativa, sua boca enche de saliva, sua papila gustativa. Imaginar, isso. Uhum. E se eles falam assim, olha, toma isso aqui porque ela é 70% açúcar e 30% porcarias que a gente não conta. E aí? Você ia tomar? De jeito nenhum. Certeza não, né? Entendeu? Esse é o problema. Aí a parte racional todo mundo sabe que tem que acordar cedo, correr, se alimentar de forma... A minha esposa vive brigando, né? Se alimentar de forma saudável, comer mais frutas e verduras e legumes e tal. Esse é o racional. Mas o emocional faz o quê? Você vê a placa do Big Mac, como você falou? Trabalho emocional também. Então sempre você tem que trabalhar o seu emocional. Agora, a única coisa que pode completar você, de todas as formas, hábitos, inclusive saudáveis. emocional, é Deus, cara. É Jesus. É Ele que preenche o teu vazio existencial para poder você simplesmente estar com todo o âmbito completo. Mas o entendeu? que está nas nossas mãos para fazer, nós precisamos fazer, né? Isso. Deus trabalha com o impossível. Eu acho interessante que a Bíblia, ela sempre está nos advertindo, né? Como que nós devemos caminhar nesse mundo, né? Como que a gente deve prosseguir para não cair nos erros, né? Que Satanás implanta na nossa frente. E aqui na lição, eu achei interessante essa parte das duas culturas. A primeira, Realmente. ela busca analisar, apontar hipocrisias, destacar fraquezas e deleitar-se com a emoção e a criatividade do novo. Tem pessoas que sempre estão buscando o novo, às vezes quando recebe assim uma palavra, ela absorve, né? Ela coloca em prática, ela começa a se comportar diferente, mas tem aquelas que preferem desfrutar do conforto, da negligência e da segurança da arquitetura social existente, enquanto deprecia aqueles que podem ameaçar esse conforto e bem-estar. Tem pessoas que não aceitam mudanças, né? Então, Deus ele está sempre nos advertindo aqui e para a gente poder andar no caminho certo, né? Seguir os scripts que a Bíblia fala que nós devemos fazer. E as pessoas negligenciam muito isso, né? E cabe nós como cristãos Cai em sermos exemplos. Cai em um outro problema também, que é o seguinte: tem gente que pega um script e acha que o script da Bíblia, que tá 100% igualzinho da Bíblia, e aí... O script dele que tá... Ele diz que tá... Ou distorção, distorce pior o ainda. script, né? Entendeu? E aí acontece algumas coisas aí que a gente já discutiu, né? Em lições passadas. Cara, Legalismo e tal. um ponto importante pra gente poder discutir aqui. Direto todo mundo hoje em dia que tem acesso aos meios digitais já ouviu alguém falar que não estava, eu ouvi recentemente, não estava na pauta de Jesus discutir sobre as questões minorias, essas questões sexuais, as questões LGBT, etc, e tal, etc. Inclusive eu já ouvi pessoas falando e fiquei, assim, um tanto quanto, não diria horrorizado. Incomodado, bem incomodado. Porque falou assim, um cara falou, porque se Jesus estivesse hoje, ele ia estar no show de um cantor aí que explicitamente ergue esse tipo de bandeira, né? De ser transexual e libertinagem sexual e essa coisa toda da sociedade de hoje em dia. E eu fiquei pensando, cara, agora nessa parte de quinta-feira, exclusivamente, quando fala que Jesus era um contra-cultura. E aí você me fala, e aí, o que você acha? O que você acha? O que você acha? Jesus hoje, ele ia estar lá dentro da igreja de paletó e gravata, falando para os jovens, não sei o que, olha, gente, meu tempo, as coisas não sei o que. Ou ele realmente ia estar lá, nesse movimento, ou ele ia estar fazendo o que ele fazia na época dele, que eu acho mais provável, né? Mais provável não, totalmente provável, que é Jesus sempre amou o homem, mas nunca amou as ações pecaminosas do homem. Nunca. Jesus nunca falou para Judas sair do meio do povo e nem falou para Judas, ele falou quando ele foi lá, Senhor, o que você acha de eu seguir você? Ele falou, não, você não. Por quê? Não, porque não, porque eu não, fala, ou então falou para Pedro,
Fala pra aquele cara ali que eu não quero ele aqui não. Judas acompanhou Jesus até o dia que ele não quis mais. Mesmo Jesus sabendo que ele era um traidor. Agora, Jesus sempre, eu fico imaginando as conversas que Jesus teve com ele, sabe? Quando todo mundo terminava de comer seu pão e peixe, e em volta da fogueira, Jesus sentava do lado, e aí, Judas, como é que tá a vida? Ah, e tal. Pois é, e tentava conversar com ele, e jogava aquele verde, né? Que para ver se ele mudava. Por que eu tô dizendo isso? Porque a sociedade de hoje, ela quer dizer que o comportamento de Jesus, amoroso, o comportamento de Deus, inclusive, ele é libertino. Ele é permissivo, melhor dizendo. Permissivo. E é algo que é totalmente inaceitável. Deus, sendo justiça e amor, ele realmente, ele ama. Jesus, né? ele só não ama o pecado, Isso. mas ama o pecador. Esse é né? o ponto. Então não podemos dizer... Jesus sim é um contra-cultura. Entendeu? Sempre foi. Porque quando o mundo farisaico também, lembra do outro lado? Usava, quando a gente falou que a igreja antiga ela demonizava o sexo. E de repente, os fariseus criaram um conjunto de regras para poder proteger Deus, digamos assim, a lei de Deus e tal. E sendo que Deus nunca precisa de proteção, Deus precisa de obediência. Sim. Né? Hoje em dia não acontece a mesma coisa. Eu sempre tenho impasses calorosos com irmãos que querem proteger Deus. Não, mas Deus não se agrada disso. Irmão, Deus se agrada de quê? Deus se agrada de quê? Deus se agrada de quê? De obediência. De amor ao próximo. E os princípios Entendeu? de Jesus, eles eram inegociáveis, né? Inegociáveis. Isso. Então, eu acho que a gente poderia aplicar para a nossa vida hoje o seguinte: o que é princípio, a gente segue e não se negocia. A gente pode negociar qualquer outra coisa que não seja um princípio, né, no qual nós acreditamos. Isso. Que é a palavra de Deus. Esse não pode ser E eu queria ler aqui o negociado. segundo parágrafo, terceiro, na verdade, da lição de quinta. Fala assim: Jesus não veio para mudar os sistemas sociais pelo mero amor de causar uma mudança social. Eu selecionei isso aqui pra ler também. Sincronizado. Foi mal de eu ter Pode pegado a ir. sua fala. Moer a ponta da língua de Val. Demorou. E ó, ele veio para viver os princípios ou scripts das escrituras, que forneceram uma estrutura abrangente de princípios e valores que levariam seus seguidores a lidar com todas as formas de injustiça, desigualdade, imoralidade, independentemente de serem populares, modernas ou culturais. Por que eu abordei isso? Lembra de quando a gente falou lá no começo que a sociedade tradicional, institucional, como é que é? Tradicionalidade institucionalizada, tradicionalismo institucionalizado, Isso. ele deu origem a essa sociedade de libertinagem do tudo pode de hoje. Mas, na verdade, o que Jesus traz para nós? O que essa lição traz para nós? Para a gente seguirmos os valores de Cristo, né? Que Jesus nos ensinou a lidar com isso. Uma dúvida que chegou aqui na minha cabeça agora. Alguns filósofos, sociólogos aí falam sobre que o homem, ele está cercado por tudo. Aqui diz um texto aqui: o homem não pode vir a ser se não for dentro da cultura. Está submetido a tudo o que o cerca. Comunicação, história, aos modos de vida, experiência dos outros. Ou seja, ele não está ali só no mundo, né? Ele vive cercado de coisas que o influenciam e o faz ser o que ele é. Ele não é um por si só, né? Igual Jesus era ele era ele e ele acabou. Ele não era influenciado pelo mundo, ele influenciava. É verdade. Então, se Jesus, na época que ele veio, se misturasse a cultura que era naquele local e vivesse a cultura que era naquele local, mas falasse do que ele fala hoje na Bíblia, do que ele fala sobre pregação do amor, de Deus, tudo certinho, você acha que as pessoas seriam influenciadas também? Ou ele teria realmente que viver essa contracultura do mundo para poder influenciar as pessoas? Porque hoje a gente vê muitas denominações, muitas igrejas que vivem o mundo dentro delas e não vive ela no mundo, entendeu? É Porque aquela tem uma questão grande diferença. ideológica, né? Exatamente, tem aquela grande diferença. Você pode ser uma igreja no mundo ou ser um mundo dentro da igreja. Porque você trazer o mundo para dentro da igreja, Isso. eu particularmente acho que isso influencia mais por um lado contrário
do que pro lado correto. Porque a gente é influenciado por costumes. Então, se você dentro da igreja é influenciado por esses outros costumes pecaminosos, esses costumes que se aproximam desse mundo secular, digamos assim, Aí eu venho, você tá muito mais sujeito Claro. ao pecado do que tudo. Então, Na verdade, eu venho com essa você... pergunta aqui. E qual seria o referencial do cristão, né? Diante de tudo isso. É a Bíblia. Então, eis a questão. Um grande desafio pra Isso. nós. Hoje em Ser dia, diferente. muito se fala em ser cristão. Existem muitas igrejas aí que você vai lá para encontrar paz interior, para ter um final de semana com seus amigos, para ver um show massa de música gospel. Só que elas não requerem uma coisa que a Bíblia pede. Você tomar partido do lado de Cristo. Porque aqui fala, a própria lição traz, se nós não formos contra a cultura que é contra a Bíblia, né? A cultura que é contra a Bíblia, toda essa questão, de libertinagem sexual ou qualquer outra coisa, se nós não tomarmos o partido da Bíblia, nós simplesmente não adianta nada. É uma coisa que é totalmente vazio. Esse versículo que diz assim, sem Deus nada Podeis fazer. fazer. É isso. E tem muitas pessoas que fizeram alguma coisa ali, aconteceram alguma coisa com elas, aí vão buscar a Deus, aí volta, aí sai, aí vai. Deus está falando aqui, olha, sem mim nada podeis fazer. Precisamos estar ligados em Cristo, né, na videira, produzir bons frutos, né, para que a gente possa receber as bênçãos de Deus. Essa é a verdade. Eu posso voltar nessa questão que o Paulo trouxe aí, eu achei ela muito interessante, porque hoje a gente vive uma sociedade que meio que te apresenta um dualismo. Toda hora é dualismo, né? Isso, é a polarização social da sociedade. Eu sou dos que não acreditam, eu sou dos que acreditam que a realidade ela não é dual, ela é várias coisas, mas ok. Né? É apresentado a nós pela mídia, pela política, pelas universidades e tal, uma realidade muito dual. Então, por exemplo, Paulo, tem aqueles que falam o seguinte, que o ser humano ele é 100% cultural. Então, os papéis, tipo assim, sexuais dentro da sociedade, homem e mulher, por exemplo, eles são culturais, são históricos. Então, eles podem ser questionados, revertidos, problematizados e tal. Por outro lado, tem aqueles que falam o seguinte, não, é 100% biológico. Então, é homem mesmo, e mulher é mulher mesmo, e tem que ser assim e tal. Você olha pra natureza, é assim. Você olha pro leão na selva, é assim. Você olha e tal. Então, assim... no meu ponto de vista, né, o ser humano ele não é só cultural. Existem outros fatores. Ele é cultural, mas ele ao mesmo tempo ele é biológico. Então, sim, existe homossexualidade, existe funções que são pré-definidas e que essas funções elas são reformuladas e refeitas. Por exemplo, mulher não votava no Brasil até ontem, 1930. Isso. Mulher não votava, não podia escolher um cultural. político. É cultural isso. Mas, ao mesmo tempo, a mulher tem uma peculiaridade orgânica, biológica, que a torna diferente do homem. Então, assim, eu acredito que a gente tem que fugir dessa... É aquela discussão... São duas visões, né? Sobre personalidade. Que, então, até Machado de Assis fala aqui. O homem tem duas almas. Um que olha de dentro pra fora e outro que olha de fora pra dentro. Então, é isso. Legal. Então, uma que você olha de dentro pra fora, que é o biológico que você falou aí, né? Exatamente. E um que olha de fora pra dentro. São as coisas de fora que te influenciam dentro. Então, e nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, né, quando nós estamos convivendo com as pessoas que têm certos comportamentos... Pressão social. Nós vamos... Então, agora, assim, o que eu queria dizer? Muito hoje essa discussão é relativizada, né? Principalmente dessa questão que você levantou de sexualidade. E isso é um tema em voga, é um tema polêmico. Se a sexualidade ela é intrínseca, ela é natural, ou ela é adquirida, ou o que que seja. O que que eu digo? Nada da minha cabeça. Eu só quero ler aqui Gálatas 5,19, que a lição traz pra gente lá na frente, lá no comentário de sexta-feira, que ela fala assim, as obras da carne o que são? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, contendas, e, enfim, reticências, né? Então, aqui a gente já vê prostituição, impureza, lascívia. Você acha que
Deus criou o homem e a mulher para serem promíscuos sexualmente, prevaricadores, para ser dependente de pornografia, porque você sabe que hoje, eu que sou da área da tecnologia, a gente tem estudos sobre o impacto da tecnologia na sociedade. E o advento da internet e digamos assim, o contato precoce do indivíduo com a pornografia, ele cresceu abruptamente, assim como o acesso à internet cresceu, a facilitação à internet cresceu. E também a questão dos problemas de ansiedade, problemas de aceitação do corpo, problemas de sexualidade, disfunções sexuais também, né? E depressões, suicídios e outras coisas. Depressão não é só isso, deixo bem claro, que é uma série de fatores e vários outros fatores complexos, mas também está associado em alguns casos. E suicídio e outras doenças, inclusive, né? Desse caráter. Ou seja, quanto mais o ser humano se alimenta de porcaria, mais doente ele fica. É assim que funciona. Não tem o que a gente discutir. Agora, o que a gente tá tentando colocar aqui qual é a nossa postura? Foi a pergunta da Janaína. Qual é a nossa postura de cristão, cara? Porque é fácil a gente sentar nessa mesa aqui, todo mundo bonitinho, com a luz acesa, né? E a gente falar e condenar o comportamento sexual e não sei o que, pá. Mas nós não podemos esquecer que nós somos seres que estamos sob essa pressão social também. Cada um de nós está aqui. E cada um que assiste esse podcast. Hoje em dia, o ser diferente é antiquado. Qual o script que a sociedade implantou de que ser virgem, não sei como é que está hoje em dia, como que circula essa informação, mas o script da pessoa que é virgem, ser virgem é brega. Pois nos adolescentes, né? Nossa, as pessoas... você ainda é assim. E aí os adolescentes, eles ficam envergonhados, não querem que ninguém saiba que é virgem. Nossa, Agora, imagina você tem 30 anos e você falar que... Aí tem até filme que satiriza isso, né? Mas, cara... E até mente, né? Eu sou virgem. Não, cara... é isso que Deus quer de nós. Pois é. Não? Exatamente. Então, nesse ponto, a Bíblia chama nós para sermos contraculturais, entendeu? Quando a cultura do mundo está totalmente, inversamente proporcional à cultura da Bíblia. E é isso. E a questão para o pessoal que tem menos idade aí, digamos, o pessoal adolescente aí, abaixo de 18, de 20, vamos dizer assim, estão vivendo um período de transição que é difícil você, para um adolescente, a questão da aceitação social é muito importante, porque ele sempre se sente um peixe fora d'água. Eu já fui adolescente, sei como é que é. E para o adulto também, ele pode falar que não, o adulto é um pouquinho mais preocupado com os boletos que ele tem que pagar, É verdade. mas ele também cede à pressão social, né? Eu gostaria de saber por que o diferente incomoda tanto as pessoas. Não, o diferente sempre incomodou, isso é porque é diferente. É diferente. É simples assim. Parece e é que por não isso tá que inserido, né? Exatamente. é por isso que a não faz sociedade, parte. infelizmente, ela vai ficar cada vez pior, né? E biblicamente falando, né? De questão como é que é? Profeticamente falando. E vai chegar um tempo que você, simples fato de você ser um cristão verdadeiro, honesto, fiel, vai acontecer igual aconteceu em Sodoma e Gomorra. Quando chegam os anjos lá e entraram, o pessoal queria matar, porque quem que são esses caras aí? Não, que a gente precisa dar um fim neles aí. E olha que eles nem tinham reprovado nada, né? Algum comportamento de alguém deles lá. Já pensou? Mas nós só vamos fazer com que a luz de Jesus brilhe se nós sermos diferentes realmente. Senão a gente não vai conseguir colocar Cristo na nossa vida, né? Porque eu acho que o testemunho maior é a gente viver, né? Aquilo que Cristo viveu. Então, eu acho que esse é o sacrifício, né? Quando a gente lê o texto lá, sacrifício vivo, eu acho que esse é o nosso desafio como cristãos. E eu acho que é isso que Deus quer de cada um de nós. Com certeza. A parte de sexta, ela bate diretamente em cima disso. E, cara, por que isso aqui a gente discutia, inclusive, sobre outras questões, não só de sexualidade, porque sexualidade na igreja, ela engloba a questão de roupa, né, vestimenta, modo de agir e outras N coisas
né, Mais que amplo. estão relacionadas a esse assunto. E sempre que existe esse assunto, existe aquela questão. Como ser uma sociedade... Como ter uma igreja na sociedade atual, em que você tem princípios e você também tem a questão da pressão social. Então, até que ponto você não está dentro do tradicionalismo institucional, aonde você vai queimar as pessoas diferentes em praça pública, né, da igreja, de certa forma, não literalmente, ou que você vai ser a igreja que o Paulo falou, a igreja com o mundo dentro. Eu acho que se você usar o script do amor, você consegue reverter isso. Esse é o ponto. Porque ninguém resiste ser amado, né? Você receber um carinho e tudo mais, ninguém resiste. As pessoas no tempo de Jesus, elas não resistiram. Jesus tinha tanto amor ali perante eles, o olhar de Jesus era diferente, o comportamento, e as pessoas não resistiram. Eu acho que o amor, você tem que amar. E é aquela coisa assim, quando uma pessoa sai, que ela vive aquele mundão mesmo assim, que ela sai daquele mundo e entra pro amor de Deus, entra ali pra igreja, se torna, né, parte daquilo e segue os caminhos, ela percebe, cara, mas peraí, por que essa pessoa tá fazendo isso por mim, né? Por que essa pessoa tá assim comigo? Por que ela pergunta como eu tô? Tá? É diferente. A pessoa Então, se sente especial, você né? se sente especial. Nossa. É muito bom. Então, isso te transforma, isso te influencia. Você amar alguém e deixar ser amado também, porque não adianta você se oferecer para aquela pessoa, mas quando aquela pessoa quer retribuir, você se tranca. Então, você também tem que deixar ser amado, né? Faz toda a diferença. Verdade. Inclusive, até a lição de sexta-feira fala aqui de um trecho do livro da Ellen White. Se a juventude for deixada adquirir sem rumo a educação, achará que todas as facilidades lhe serão apresentadas. De uma variedade de fontes será transmitido o conhecimento do mal, será o conhecimento do mal transmitido à mente e talvez nunca possa ser completamente apagado na vida posterior. Então, é uma parte. Então, a gente deve também, não só pelo amor, mas sim também pelas nossas atitudes, influenciar as pessoas. Com certeza. O que você vê dentro de casa, o que você faz na rua, uma coisa besta. Você tá no trânsito, por exemplo, você se irrita, você xinga o cara do lado, a criança nunca ouviu um palavrão na vida. Ver o pai xingando. Meu pai xingando, pô, o moleque vai meter o louco e xingar também. É claro. Entendeu? Cara, tá aí uma coisa. A primeira vez que eu vi meus coleguinhas na escola xingar, e aí eu sabia que na frente do meu pai eu não podia, porque eu nunca tinha visto ele xingar. Aí um dia eu caí na besteira de xingar na frente dele, e ele só olhou pra mim e falou, onde é que você aprendeu isso? Alguma vez você já viu eu falar esse tipo de coisa aqui em casa? E aí tu sabe como é que você fica, né? Quem teve aí a sociedade patriarcal tradicional, que o pai tinha autoridade e tinha autoridade pra ter autoridade, porque aí ele não só falava, ele vivia... O pai só olhava no canto de olho assim, menino... O cara já saía mufino, como diz o ditado, né? Cara, mas a lição de sexta, acho que ela fecha tudo com chave de ouro, porque ela fala sobre filhos, né? Uhum. E de filhos eu não posso falar nada, porque eu só sou filho, mas eu não tenho filho pra poder dizer, né? Começa a estudar. É um bom aprendizado. Já comprou uma barcona ali. Já tem o Isofix, já pra colocar a cadeirinha. Já tinha a cadeirinha do bagageiro do carro, os meninos já diziam que era pro cara deixar lá, o antigo dono. Eu falei, não, aí, calma. Isso que você falou sobre o aprendizado da criança de contemplação, isso é muito importante. Sim. Só que não é só criança. Eu queria ampliar um pouco mais esse tema, o que a Jana falou. Todo cristão, essa é da lição, todo cristão que se sente feliz no Senhor trabalhará zelosamente para levar a mesma felicidade ao coração e à vida de alguém que esteja em necessidade e aflição. Os seguidores de Cristo produzirão sua própria felicidade no coração de outros, efetuando obras semelhantes às de Cristo. Cara, olha só. Difundirão uma atmosfera pura, pacífica e cristã. Colocarão em obras os atributos celestes e produzirão frutos segundo a espécie e a qualidade celeste. O que eles semearem também colherão. Cara, e nesse ponto eu vejo aquilo que a gente falava lá atrás. Eu vejo o tal do tradicionalismo institucionalizado fazendo frutos ao contrário disso. Frutos podres.
qual pessoas que buscam, né, a igreja para preencher o seu vazio existencial, e muitas vezes ela não está de acordo com os padrões aceitáveis da questão da comunidade. E aí surge aquela pessoa que quer defender Deus. Deus nunca precisou de ser defendido. E você sabe que quando tentaram defender Deus, sempre escorreu sangue de outras pessoas inocentes. Entendeu? Que supostamente estavam indo contra. E para isso, por isso e para isso Jesus morreu, né? Foi por isso. Não, porque você está estragando aqui as leis que nós tínhamos com o nosso Deus. Mas que Deus é esse que não sou eu? Né? Eu acho que Jesus teria dito isso se estivesse hoje aqui também. Falando e de certa sobre... forma, como ele falou na época também, né? Só concluir aqui. Então, eu só vejo uma questão desse ponto em geral. Que nós, como cristãos verdadeiros, nós temos que estar realmente ligados a Cristo, tanto para nós ficarmos blindados da pressão da sociedade, quanto para nós ajudarmos a outras pessoas com frutos positivos, não frutos podres. Sabe? Para você falar algo negativo para alguém, reprovar ela por qualquer outra coisa, por mais que ela esteja em pecado, você tem que ir lá e somar, sabe? E ajudar ela a sair do buraco. Esse é o ponto. E outro ponto também, que nós temos responsabilidade como cristãos pela vida do outro. Entendeu? Então, se você, sei lá, de alguma forma você sexualiza ou você leva outra pessoa ao pecado, entendeu? Então você também tem responsabilidade no pecado da outra pessoa. E isso é algo muito pesado. Diga o que você queria dizer. Esqueceu? O amor de Jesus, vou até mudar porque o amor de Jesus deve ser o motivo de todos os esforços. Quando eu olho assim para o que Deus fez na cruz por nós, né? Entregou sua vida, sofreu, tudo por amor, né? Tudo por amor. A pergunta é, como que alguém que deu a vida por nós, como que nós não vai amar a Cristo? Como não amá-lo? Alguém que deu a vida por nós. É como o filho, né? Um pai, um filho, né? O seu pai, ele não se importa, ele daria a vida por seu filho a qualquer custo, né? A qualquer preço. Então, assim, só quem tem filhos sabe o tamanho do amor que o pai sente, né, pelo seu filho. Da mesma forma, é Jesus por nós. E em questão de ensinamentos, instruir o filho, ensine a criança no caminho em que deve andar. Nessa questão, todos os pais, eles não devem só dar conselhos aos filhos. Conselho qualquer um dá, sabe? Bom Instrução e ruim. é diferente de conselho. Instrução, quem dá é um especialista. Pessoas que já vivenciaram, que tiveram... Que vivem, né? Vivenciaram ou que vivem, né? E tem aquele conhecimento, aquela informação. Deveria realmente ensinar. Filho, não faça isso, não vai. Por quê? Por isso, por aquilo. Aí os pais pegam, não fala por quê, o filho tem curiosidade... E aí vai aprender da pior forma, né? Isso. Então, eu acho que essa questão da instrução, hoje em dia, os jovens, né? Como que tá hoje os scripts da internet e tal, as redes sociais, com um poder de influência muito grande, muito cuidado, porque com a instrução, o filho ele vai conseguir, até quando ele está ligado à Bíblia, a palavra de Deus, até desviar desse caminho, porque o pai... ensinou da forma correta, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu falo isso porque, assim, eu não tive essa instrução, mas não foi por falta de amor, foi por falta de conhecimento mesmo, dos pais. Então, isso é muito importante. Bem, eu queria encerrar, é um texto meio comprido, mas eu acho que vale a pena ler a parte depois de sexta-feira, tem um comentário que ele é muito interessante. O título é assim, Os Tempos Mudaram, e começa com Gálatas 5,19, fala, as obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, etc. E diz, os tempos mudaram, agora a beleza inocente é vaiada pelo sex appeal, apelo sexual, a luxúria foi promovida de pecado capital,
para a virtude essencial. E desde que começou a colecionar Grammys e Emmys e Oscars, seus seguidores e fãs não param de aumentar. A pornografia tornou-se aceitável e a virgindade antiquada. A promiscuidade agora zomba da castidade. Uma lástima. Não há espaço para músicas que tratam de romance puro. O mundo agora é embalado por coreografias que imitam o ato sexual de maneira grotesca. Objetivação e empoderamento se confundem nos discursos atuais e chegam a ser tratados como sinônimos, em muitos casos. Os relacionamentos também foram afetados. Agora eles são descartáveis, assim como os bebês indesejados frutos. Imagine. Desses mesmos relacionamentos. O sexo seguro é a nova moda entre as pessoas inseguras. Ele pode ser facilmente conseguido em aplicativo no seu bolso, ou em baladas, ou na esquina, seria ele onipresente. Pessoas são consumidas na mesma velocidade do consumo do seu pacote de dados. A geração fast food é também a geração do fast sex. Nos novos tempos, morar junto tornou-se preferível a se casar. Monogamia virou monotonia. O poliamor é a nova estrada para a liberdade. E a incompatibilidade virou a desculpa mais comum para cansei de você e quero experimentar outra pessoa. Sequestraram a inocência, amordaçaram a infância. A ideologia de gênero comprou um certificado de teoria científica enquanto a identidade do Gênesis foi taxada de mito ancestral. Os tempos mudaram, é verdade, mas isso não deve arrancar de nós a esperança. Em breve os tempos terão fim, para que a eternidade tenha início. Quando isso acontecer, o pecado apreciado em 50 tons de cinza será substituído pela cor carmesim do sangue do Salvador. Forte, não? Forte. Pesado. Muito forte. Então, cara, é com esse pensamento que eu quero deixar para vocês aqui esse podcast. E a pergunta pode crer? Pode crer, pode crer. A pergunta de sempre, pode crer. É isso aí. Pode crer, Jana? Pode crer? Com certeza. Pode crer. Sempre, né? Tem que falar pode crer. Pode Pode crer. É isso aí, Christian. Pode crer? Pode crer. Então, é isso aí. Você ora pra gente encerrar? Com certeza. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui discutindo esse presente que o Senhor nos deu, que é a lição da Escola Sabatina. Amém. Obrigado por esse momento de muita aprendizagem, troca de ideias, troca de experiências, de pontos de vista. E obrigado porque o Senhor se fez presente aqui e está presente nos nossos corações e nas nossas mentes. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor conduza esse conteúdo para que ele alcance exatamente aquelas pessoas que o Senhor designou. Aquelas pessoas que o Senhor sabe que precisam ouvir disso, que precisam participar dessa conversa. Que o Senhor venha estar com elas, abençoando nesses momentos tão complicados que a gente está vivendo ultimamente. Que elas nunca se esqueçam que o Senhor está presente, que elas podem contar com a sua companhia. Amém. E assim somos nós, Senhor. Que o Senhor continue conosco, nos dê uma semana feliz, fantástica e sensacional. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, esse foi mais um Pode Crer Podcast. Pode crer. E eu quero convidar você a fazer um trabalho missionário, que é curtir esse vídeo. Curta ele, que o próprio algoritmo do YouTube... se você não quiser, curte, compartilha, se inscreve no canal. Mas se você não quiser compartilhar, curte, porque essa curtida sua ela vai valer 1/3 de uma estrela Bitcoin de Cristo lá do céu. Porque quando você curte o vídeo, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante e mostra ele para outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem, beleza? Senta o dedo no like. É isso aí, pode crer. Pode crer.